Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Cordeiro Pascal. Na língua hebraica, Páscoa é Psach, que significa passagem ou passar por cima. Era celebrada com a morte de um cordeiro no mês de Abib, e você pode verificar lá isso em Êxodo, capítulo 13, versículo 4. Abib significa espigas verdes e corresponde ao primeiro mês do calendário hebraico. Quando Israel estava exilado, então este nome foi mudado para Nissan, nome babilônico que significa começo. Então Abib ou Nissan, para nós hoje, corresponde a março, abril, aos meses de março, abril. De acordo com o que nós lemos, certos feriados eles eram instituídos pelo próprio Deus. E a Páscoa era o feriado que celebrava a libertação de Israel do Egito e lembrava a noite em que o Senhor ignorou a casa dos israelitas, porque obedeceram ao que Deus os havia falado para aspargirem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então hoje nós comemoramos a Páscoa com nossa família e na igreja, para também lembrarmos o que Deus tem feito por nós. E Deus tem feito muito por nós, muito, muito mesmo. E de acordo com aquela época, nós podemos aprender através do texto qual a verdadeira missão do Cordeiro Pascal na vida daquele povo e o reflexo que ela produz em nossas vidas hoje. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que o Cordeiro Pascal ele produziu libertação. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então trouxe libertação, produziu libertação, e Páscoa significa libertação. Então, na realidade, o povo hebraico ele foi liberto não só da opressão do faraó egípcio, mas também do anjo destruidor. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o povo de Israel experimentou duas libertações, a primeira espiritual e também a física. Eles foram libertos destas duas libertações. Então Deus ordenou que o sangue do cordeiro fosse aspergido sobre as ombreiras e as vergas das casas israelitas. E se não houvesse a marca do sangue na porta, então a consequência seria a morte do primogênito. E em Êxodo capítulo 12, versículo 13, esclarece isso que diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então este Cordeiro Pascal, ele realmente produziu libertação para aquele povo. E quer dizer que a marca do sangue os livraria do juízo de Deus. A marca do sangue os livraria do juízo de Deus. E daquela data em diante, a Páscoa se tornou uma ordenança para o povo hebreu, como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 24, que diz: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Guardai isto para sempre. Irmãos, o sangue ele produziu na vida daquele povo uma verdadeira libertação. E o sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, produz em nós a verdadeira libertação. Quantos aqui têm certeza de que já receberam esta verdadeira libertação? Levante sua mão. Se você já recebeu Jesus, a verdadeira Páscoa na sua vida. Então nós podemos agradecer a Deus por isso. E se você está se sentindo oprimido,
oprimido pela carne, pelo mundo ou por Satanás, o Cordeiro Pascal, ele derramou o seu precioso sangue para te libertar de tudo isso. Não quer dizer que nós vamos ter uma vida excelentemente cheia de paz e tranquilidade. Não quer dizer. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas o nosso sentimento dentro de nós, nós que já recebemos o verdadeiro Cordeiro, nós temos uma paz que inunda o nosso ser e que o mundo não pode explicar. Porque Jesus Cristo produziu esta paz, porque Jesus Cristo produziu esta libertação. Os cultos de libertação anunciados aí fora só terão valor se o verdadeiro Cordeiro for a fonte de toda a libertação, mas não é o caso, infelizmente nós temos percebido isso. Eles não estão falando a respeito do Cordeiro Pascal, não, eles estão falando a respeito de atitudes humanas que pode trazer libertação para o ser humano, e isto não existe. Nós precisamos fazer como os israelitas, obedecer ao que o Senhor nos pede para fazer, e confiar que só Ele poderá nos libertar. A verdadeira liberdade não se encontra quando nós seguimos a nossa vontade, mas sim quando nos rendemos à vontade do Senhor. Aí nós vamos ter a verdadeira liberdade. Você já recebeu o sangue do Cordeiro em sua vida? Espero que sim. Se não, você pode fazer isto hoje à noite. Só Ele poderá te trazer libertação. Só Ele. George Thomas, um pregador inglês, ele apareceu um dia em sua pregação, carregando uma gaiola, e ele colocou no balcão e começou a falar. Estava andando pela rua ontem, e vi um menino levando esta gaiola, com 3 pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. Aí eu perguntei, menino, o que você vai fazer com esses passarinhos? E ele respondeu, levá-los para casa, tirar as penas e queimá-los. Vou me divertir com eles. Quanto você quer por esses passarinhos, menino? E o menino respondeu, o senhor não vai querê-los? Eles não servem para nada, eles são feios. E o pregador os comprou por $10 e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. E ele respondeu, estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a casar e a divorciar. Ensino a abusar de criancinhas, ensino a jovens a usar drogas, a beber e a fazer tudo que não se deve. Estou me divertindo muito com elas. Jesus perguntou, e depois, o que você vai fazer com elas? Vou matá-las e acabar com elas. E Jesus perguntou novamente, quanto você quer por elas? E Satanás respondeu, você não vai querer essas pessoas, elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Quanto você quer por elas, Satanás? Perguntou novamente Jesus. Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. A resposta de Jesus foi, trato feito. Vou te dar toda a minha lágrima e todo o meu sangue. E Jesus pagou o preço pela nossa liberdade. Jesus fez isso por mim e fez isso por você. Amados, este é o verdadeiro significado da Páscoa, onde o Cordeiro Imaculado pagou o preço por todos os nossos pecados, nos dando verdadeira libertação. Eu pensava que eu estava liberto de muitas coisas, não estava nada. Eu estava condenado, eu estava enjaulado, eu estava numa situação perdida, de morte. Mas Jesus me deu a verdadeira libertação, quando eu olhei para Ele, quando eu clamei a Ele,
quando eu disse para ele: Senhor, abre os meus olhos, se eu estiver num lugar errado, se eu estiver com pensamentos errados, se eu estiver com ensinamentos errados, por favor me tira daqui, me liberta. E Jesus me libertou. Só Jesus pode providenciar a verdadeira libertação. E todos aqueles que confiam neste Cordeiro também receberão a verdadeira liberdade. Cordeiro Pascal, ele produziu libertação. E em segundo lugar, o Cordeiro Pascal produziu sustento. O versículo 8 de Êxodo capítulo 12 diz: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, de acordo com o que lemos, havia todo um cuidado na escolha do cordeiro que ia ser sacrificado. Devia ser um animal de características especiais. O cordeiro não podia ter deficiência alguma, tinha que ser o melhor de todo o redil, e o sacerdote o examinava minuciosamente antes do sacrifício, do seu sacrifício. E lá em Êxodo 12, versículo 5 diz: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. Então o animal devia ser sem mancha e imaculado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 21 diz: Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então aqui estava uma exigência de Deus que iria beneficiar todo o povo, pois estariam comendo uma carne pura e saudável, de acordo com a inspeção do próprio Deus. Isso nos mostra que todos os propósitos de Deus para nós vêm para nos abençoar. O que Jesus fez naquela cruz foi para abençoar a mim e a você, e nós precisamos então aceitar, nós precisamos receber. Para nós cristãos, a Páscoa tem um profundo significado, porque representa a obra que Cristo realizou para nos libertar, e além de nos libertar, nos sustenta a cada dia, renovando as nossas forças para a jornada que nós temos de enfrentar aqui neste mundo. Lá em Salmo 145, versículo 14, diz assim: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Então, às vezes, os nossos fardos parecem mais pesados do que nós podemos suportar. E nós perguntamos: como podemos prosseguir? Talvez você já fez essa pergunta hoje. Como que eu vou prosseguir? O que eu vou fazer? Então, quando nós olhamos para os israelitas, nós podemos ver o grandioso poder de Deus amparando-os naquele terrível momento. Eles se encontravam em uma situação onde não podiam sair de casa. Mas o Deus Todo-Poderoso jamais deixou eles sem sustento. Além de dar a eles o livramento, sustentou-os até o último momento. Então estas são as vantagens daqueles que estão debaixo da direção e orientação de Deus, pois foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles estavam debaixo da direção e orientação de Deus. E Jesus, a nossa Páscoa, nos sustenta a cada dia, nos dando forças nos momentos de dor, de desespero e quando nos faltar a esperança. Jesus, a nossa verdadeira Páscoa, está presente. Quantos de nós passamos ou estamos passando por momentos onde nós achamos que não existe mais solução? Será que você está num momento assim? Não existe mais solução para a minha vida. Eu já tentei de tudo. Após um naufrágio, o único sobrevivente, ele agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar às partes dos destroços para poder ficar boiando. E este único sobrevivente, ele foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação. Com muita dificuldade e resto dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e para guardar seus poucos pertences. Então, novamente, agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que ele conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas
envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou. Ele gritava chorando. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que ele adormeceu, profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, ele foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram para ele. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Nós vimos o seu sinal de fumaça. É comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus, Ele age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. Lembre-se disso. Para cada pensamento negativo, meu e seu, existe uma resposta positiva da parte do nosso Deus, da parte do nosso Cordeiro Pascal. As coisas se resolvem com muito mais rapidez quando nós estamos confiando no nosso Cordeiro Pascal. As promessas de Deus para nós, elas são claras e verdadeiras, como diz lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma que Deus sustentou os israelitas por ser o seu povo, nos sustenta também hoje por sermos seus filhos. Já pensou nisso? Ele nos sustenta. Independente da situação em que nós estamos passando, o Cordeiro Pascal, ele nos sustenta. Ele nos fortalece. Ele nos dá o necessário para cada dia. O necessário para cada dia. E sabe, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é tão grande, que Ele não dá somente o necessário, mas Ele nos dá muito além daquilo que nós necessitamos para o nosso dia. Eu posso dizer isso com muita certeza. A nossa posição de filhos, a posição de filhos que nós temos diante de Deus, só se deu porque o Cordeiro de Deus foi morto e derramou o seu sangue por cada um de nós. Então o derramamento de sangue nos providenciou libertação, sustento e, em último lugar, o Cordeiro Pascal, ele produziu vida. O versículo 13 de Êxodo 12 diz: e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue colocado nas vergas das portas e nas ombreiras das casas fez com que o povo fosse poupado da destruição brutal. O povo foi poupado. Quem tinha o sangue estava seguro, mas quem não tinha o sangue estava em sérios apuros. E aqui começa a história da redenção, que é o tema central da Bíblia. Redenção significa comprar de volta ou salvar do cativeiro, pagando um preço. Uma forma de comprar um escravo era oferecer em troca um escravo equivalente ou superior a este. E este foi o modo que Deus escolheu para nos comprar. Ele ofereceu o seu filho por nós. Quem deveria estar lá? Deveria ser eu. Eu que deveria estar pagando pelos meus pecados. Mas o Deus maravilhoso, o Deus misericordioso, deu o seu único filho para poder pagar pelo meu e pelo seu pecado. Nos tempos do Velho Testamento,
Deus aceitava ofertas simbólicas. Como ainda Jesus não havia sido sacrificado, então Deus aceitava a vida de um animal em lugar do pecador. Mas quando Jesus veio a este mundo, Ele substituiu sua vida perfeita por nossa vida pecaminosa e pagou a pena pelo pecado que nós cometemos. Desse modo, Ele nos redimiu do poder do pecado, que nos leva à morte, e nos restabeleceu para Deus, nos dando vida eterna. Então, se desejarmos ser livres das consequências mortais do nosso pecado, um enorme preço deve ser pago, e Jesus Cristo fez isso por nós, sendo o nosso substituto na cruz. A nossa parte é simplesmente confiar nele e aceitar o seu presente de vida eterna. Como Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, o caminho foi aberto para começarmos uma relação com o nosso Deus. Porque antes nós pensávamos que tínhamos uma relação com o nosso Deus, mas nós não tínhamos. Hoje o pastor Fabiano ele ensinou na escola dominical a respeito dos que creem em Deus, não é? Ou foi na pregação, não me lembro bem, mas na EBD. Mas, olha só, nós pensávamos que tínhamos acesso a Deus, porque nós creíamos em Deus. E a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Pensávamos, mas só fomos realmente libertos quando nós reconhecemos, quando nós olhamos e percebemos, olha, realmente este é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que pagou o preço por mim, por cada um de nós. Então este reconhecimento trouxe para nós salvação, uma vida diferenciada, uma vida ao lado de Deus para toda a eternidade, como sendo agora filho de Deus, e não mais inimigos de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, olha só a expressão, especial, zeloso de boas obras. Nós somos para Deus agora um povo especial, zeloso de boas obras. E essa é a nossa esperança de vida eterna. O Cordeiro Pascal ele aponta com clareza para o Senhor Jesus Cristo, pois lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Quanta tradição nós recebemos dos nossos pais, quanta tradição que nós recebemos da nossa cidade, quanta tradição que nós recebemos na escola, quanta tradição que nós recebemos dos nossos avós, quanta tradição. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, assim como Deus usou o Cordeiro Pascal a fim de livrar os filhos de Israel no passado, da mesma forma, Ele usa o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. Assim como os filhos de Israel foram salvos pelo Cordeiro, também somos salvos hoje pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então os filhos dos hebreus, eles não foram salvos porque neles havia algum mérito, mas porque o sangue do Cordeiro tinha sido aspergido na verga e nas ombreiras de suas casas. Sabe que o sangue de Jesus também já foi aspergido na sua vida? Será que você tem esta consciência, esta certeza, de que o sangue de Jesus já pagou pelos seus pecados? Concluindo, da mesma maneira, a nossa salvação, ela é fundamentada no derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, e não em nossas boas obras. Tem muitos que pensam que são através das suas boas obras. Outros pensam que é através do batismo, mas não.
A salvação se dá através do sangue do Cordeiro, do derramamento do sangue que foi por cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele foi levado à cruz em consequência de nossos pecados. Foi a nossa maldade que levou Cristo para aquela morte tão cruel. E aí o irmão Zander estava falando aqui, com aquela cadeira, não é? Se nós estivéssemos naquela cadeira, o que nós faríamos? Certamente, nós iríamos crucificá-lo, da mesma forma que crucificaram antes. Da mesma forma. Eu fico imaginando, eu me coloco naquele lugar. Eu me coloco imaginando aquele momento em que Jesus estava sendo levado, primeiro, para ser condenado. Certamente eu estava lá no meio, falando assim, crucifica-o, 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 certamente. Quando ele estivesse pendurado naquela cruz, eu também iria observar da mesma forma. Olha lá, ó. Olha lá, ó, pagou o preço que tinha que pagar. E realmente pagou o preço que tinha que pagar. Mas talvez eu estaria lá no meio da multidão, condenando aquele que não devia mal algum, aquele que não tinha pecado algum, e que simplesmente estava fazendo um bem pela humanidade. Se nós estivéssemos lá, o que nós faríamos? Mas sabe a grande realidade hoje? É que nós não estamos naquele tempo. Nós estamos vivendo um período de graça, onde eu e você somos esclarecidos. E Deus tem nos dado uma inteligência capaz de compreender o que está escrito. Só falta um ingrediente diante desta compreensão, que se chama fé. Fé. A fé pode fazer com que eu creia no que está escrito. Crendo no que está escrito, eu consigo enxergar o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e trazer para mim uma verdadeira libertação. Trazer para mim algo que pode me abençoar, algo que pode trazer para mim sustento a cada dia, algo que pode trazer para mim vida eterna, vida verdadeira. O Senhor Jesus, então, ele foi levado àquela cruz. E eis o diagnóstico bíblico a respeito do homem. Romanos 3:23, que diz, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Watchman Nee, tratando sobre a Páscoa, ele explica o seguinte: assim como os filhos de Israel não tinham outro meio de livramento a não ser pela confiança no sangue do Cordeiro Pascal, nós também não temos salvação a não ser pela confiança no precioso sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus, ele realizou uma obra perfeita na cruz, perfeita. E o profeta Isaías descreve detalhadamente o que o Messias de Deus sofreu para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Lá em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, somente pelo sangue de Cristo, que foi vertido naquela cruz, nós temos a nossa total justificação diante de Deus. Quando confiamos plenamente na eficácia do sacrifício do Cordeiro de Deus, nós desfrutamos da graciosa libertação da condenação do nosso pecado. Agora, será que você crê que Cristo é o Cordeiro de Deus? Será que você crê que Cristo é o Cordeiro de Deus? Nós passamos a ter vida eterna, inteiramente pela graça de Deus. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então foi o Deus amoroso e bondoso e misericordioso que produziu ou que providenciou o Cordeiro Pascal para que nós pudéssemos ter a liberdade, a libertação do pecado que estava nos consumindo e nos levando para o inferno. O inferno. O Cordeiro sem mancha e imaculado é Jesus. O pão que não tem impurezas é o corpo de Cristo. O único sangue que purifica, que liberta e salva é o sangue de Jesus. Jesus é a verdadeira Páscoa. Amados, Jesus, ele produz libertação, sustento e produz vida para toda a eternidade. Receba desta Páscoa, receba deste Cordeiro perfeito. E hoje você está entendendo conscientemente o que é a verdadeira Páscoa. E eu espero que você tenha na sua vida, no seu coração, este Jesus, que pode te libertar de uma condenação cruel, de uma condenação que não foi feita para o homem, foi feita para Satanás e os seus demônios. Mas só que o homem, ele escolheu dar ouvidos a Satanás, e com isso ele passou também a fazer parte nesta condenação. Mas o Cordeiro Pascal deu mais uma chance para a raça humana, mais uma chance, onde, se você olhar para Jesus e, com a sua boca, confessá-lo, e em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você pode ser salvo. Salvo da condenação, salvo daquela amarga e cruel decisão que nós mesmos tomamos para nós, mas que Jesus pagou o preço por mim e por você. Então nós não precisamos, e nós não precisamos ficar numa condenação, onde nós podemos ser libertos completamente, somente olhando para Jesus, somente olhando para Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.